Olá, hoje é quinta-feira, 24 de março de 2022. Eu sou Bruno Lupion e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Joe Biden diz que OTAN reagirá militarmente se Rússia usar arma química na Ucrânia. OTAN ativa mecanismos de defesa química e nuclear. Cientistas anunciam anticoncepcional masculino promissor. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que participou nesta quinta-feira de reuniões dos líderes da OTAN e do G7 em Bruxelas, afirmou que a OTAN irá responder militarmente se a Rússia usar armas químicas na Ucrânia. A Casa Branca vem afirmando há semanas que a Rússia poderia estar preparando um ataque com armas químicas ou biológicas na Ucrânia, em uma estratégia que incluiria a fabricação de um pretexto falso para o ataque. Biden disse que não poderia dar detalhes sobre as informações de inteligência sobre o tema, mas afirmou por 2 vezes, após as reuniões em Bruxelas, que a OTAN responderia militarmente a um ataque químico russo na Ucrânia. Líderes de países da OTAN reunidos em Bruxelas decidiram reforçar as capacidades de defesa da aliança militar diante da invasão russa da Ucrânia, que já dura um mês e não dá sinais de se aproximar de um fim. Uma das medidas anunciadas é estabelecer 4 novos batalhões da OTAN no leste europeu, compostos por militares de diversos países da aliança, que ficarão estacionados na Bulgária, na Hungria, na Romênia e na Eslováquia. A medida já havia sido antecipada na quarta-feira pelo secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, e foi confirmada nesta quinta. Ele também informou que a OTAN ativou seus mecanismos de defesa química e nuclear e enviará para a Ucrânia equipamentos para o país se proteger contra ameaças biológicas, químicas, radiológicas e nucleares. A Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quinta-feira uma resolução que responsabiliza a Rússia pelo conflito na Ucrânia e pede o fim imediato das hostilidades no país. Esta é a segunda resolução aprovada pela Assembleia Geral da ONU contra a Rússia. A primeira ocorreu no início do mês, em uma sessão especial para discutir a guerra na Ucrânia. A resolução desta quinta foi aprovada por 140 países, inclusive o Brasil. Apenas 5 países votaram contra: Belarus, Coreia do Norte, Eritreia, Síria e a própria Rússia. Outros 38 países se abstiveram, 3 a mais do que no início do mês, incluindo China, Índia, África do Sul, Moçambique, Bolívia, Cuba e Nicarágua. O texto aprovado nesta quinta pede a retirada completa das forças russas do território ucraniano e deplora as consequências da invasão. A iniciativa não obriga a Rússia a retirar suas tropas, mas serve de termômetro de como os países se posicionam sobre o conflito. A montadora francesa Renault anunciou que suspenderá as operações em sua fábrica de Moscou por causa da invasão russa da Ucrânia. A decisão foi tomada após reações negativas à decisão anterior da empresa, divulgada na segunda-feira, de reabrir a sua fábrica em Moscou. A fabricante de automóveis era uma das poucas empresas internacionais que haviam retomado suas operações na Rússia. Na quarta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em um discurso aos parlamentares franceses, pediu que a Renault e outras empresas francesas que operam na Rússia, abre aspas, parassem de ser patrocinadoras da máquina de guerra russa. A Renault tem uma participação de 69% na Avtovaz, a principal montadora da Rússia, que detém as marcas Lada e Ziguli. A Rússia é responsável por 8% da receita da montadora francesa. Uma equipe de cientistas dos Estados Unidos divulgou ter desenvolvido um contraceptivo oral masculino que se mostrou 99% eficaz em camundongos e não causou efeitos colaterais observáveis. De 4 a 6 semanas depois de a droga ser retirada, os camundongos puderam gerar filhotes novamente. Os pesquisadores monitoraram peso, apetite e atividade geral dos camundongos. Nos testes em animais, porém, efeitos colaterais como dores de cabeça ou alterações de humor não puderam ser analisados. Os testes em humanos devem começar até o fim deste ano. A pílula funciona bloqueando a ação de uma proteína essencial para a formação de espermatozoides. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.